Quer dizer que Roy Keane, aquele volante irlandês do Manchester United, um dos jogadores mais desleais e violentos de todos os tempos, falando em desrespeito dos jogadores da seleção brasileira por causa de comemorações com dancinhas em Copas do Mundo? Aí é brincadeira, hein? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar deste hipócrita chamado Roy Keane na história do futebol, quero mandar um recado muito legal para vocês, dos meus amigos da Mais Ágil Financeira, que trabalha com antecipação do seu FGTS de forma muito rápida, segura e simples para você, tirar da frente aquele problema financeiro de última hora. Foi assim comigo nesses últimos tempos. Eu procurei a Mais Ágil, em 24 horas o meu problema estava resolvido e tenho certeza que com você vai ser a mesma coisa. Aquela parcela de cartão mais pesada, antecipar uma parcela de carro, algum investimento neste final de ano, também quem sabe investimentos para o Natal, comprar o presente da molecada, você tem uma grana, ela tá lá parada, mas não consegue mexer e precisa dela agora. Fale com a Mais Ágil através deste telefone aqui. Também na descrição deste vídeo, o link para falar com eles diretamente através do WhatsApp, que assim como foi comigo, e por isso que eu dou o recado, em até 24 horas a solução do seu problema está na conta para você, chutar para frente esse tipo de problema que é chato a beça. Mais Ágil, estamos juntos, hein? Pessoal, vocês que me conhecem sabem o quanto que eu detesto hipocrisia. Que sentimento canalha e covarde do ser humano. O cara que sai apontando o dedo pra um, pra outro, julgando, cancelando as pessoas, fazendo um monte de sacanagem por aí, só que ele não olha o próprio rabo, não se olha no espelho, não presta atenção no próprio umbigo e ver que esse cara que sai aí querendo cagar regra na cabeça dos outros é o mesmo que já cometeu erros tão piores quanto aqueles que ele sai por aí detonando para tentar, quem sabe, sei lá, aparecer, ganhar um engajamento ou um falso moralismo completamente questionável, né? Falo disso porque a última que eu vi nesta Copa do Mundo foi de um cidadão que tinha um passado muito sujo no futebol pelas atitudes. Um tal de Roy Keane, volante, aquele mesmo, lendário do Manchester United, ex-capitão da equipe, um jogador tratado como um líder e tudo mais, só que dentro de campo era um covarde jogando um futebol. Um jogador violento, recordista em cartões na Premier League, um atleta com atitudes fora de campo completamente descabidas, que foi expulso da seleção irlandesa às vésperas da Copa de 2002 por falar um monte de abobrinha do treinador que era o Mick McCarthy, com quem ele inclusive até dividiu seleção irlandesa no começo dos anos 90, um cara que encerrou a carreira do Alfie Haaland, jogador do Manchester United, aliás do Manchester City à época, né, tinha rivalidade com o United, e pra quem não sabe, não sei se vocês pegaram o sobrenome, Haaland, ele mesmo, Alfie Haaland, pai do Erling Haaland, atual atacante do Manchester City, esse mesmo, jogador que é um baita de um cara no futebol atualmente, um artilheiro, que tem quebrado recordes na Premier League, que já foi assim no campeonato alemão. O pai dele, que era jogador da seleção da Noruega, que jogou a Copa de 94 inclusive, teve a carreira abreviada por uma entrada criminosa desse tal de Roy Keane. O cara que veio a público na televisão inglesa e falou uma das maiores, desculpem o termo de novo, merdas que eu já pude presenciar nesta Copa do Mundo em relação a futebol, ao que é o espírito do esporte. Inclusive esta notícia que eu vou dar, já foi muito repercutida aqui no aplicativo do OneFootball, que você pode baixar apontando a câmera do seu celular para este QR Code, seja iOS ou Android, conteúdo mais completo de futebol do planeta, com informações, estatísticas, transmissões de jogos depois da Copa do Mundo, retornam campeonatos europeus como a Bundesliga, e o material de Copa do Mundo dos caras é o material que eu me baseio, o mais completo do planeta. Não se arrependa e baixe lá, fique ligado tudo nesta Copa do Mundo com os caras do OneFootball. A notícia é a seguinte: o Roy Keane, trabalha na Sky Sports lá da Europa, disse que é desrespeitoso por parte dos jogadores brasileiros comemorarem a cada gol dançando.
E de que até o treinador entrou na onda, no caso o Tite, imitando o Pombo lá numa cena até muito curiosa, porque o Tite tava super sério na Copa do Mundo, não comemorando o gol, e do nada ele sai imitando o Pombo, mas enfim, se o clima do Brasil ao longo da partida permitiu, que a irreverência seja cada vez mais propagada num esporte que tá muito chato recentemente, né? Tudo que se faz no futebol é motivo para fazer enilações com várias situações e tudo mais, e moralismos, e se perdeu a essência da brincadeira, da diversão, de alegria, que é o espírito do esporte, né? Lógico, a responsabilidade, a seriedade de um trabalho, mas ao mesmo tempo você trabalhar com bom humor, que fica muito mais fácil de você executar as suas tarefas. E ele falou esse tipo de coisa, né? Detonando a seleção, que os jogadores estavam desmerecendo os coreanos, que tudo mais, e etc. Que isso é um absurdo. Enfim, um sem noção completo, né? E que não olhou o próprio passado. Ele falando em desrespeito, né? Um jogador que quebrou um companheiro de trabalho, que praticamente aleijou o cara pro futebol, no bom sentido. Nunca mais o Haaland conseguiu voltar a jogar, porque teve uma lesão seríssima causada por esse cidadão. Um cara que nos embates contra o Arsenal, na grande rivalidade dos anos 90 início dos anos 2000, de Manchester United e Arsenal, era um cara que perseguia ferrenhamente o Vieira, Patrick Vieira, esse mesmo, que inclusive é técnico na Premier League, lendário jogador francês, e com embates assim dentro de campo bem maldosos, ele dava pra quebrar o cara porque ele tinha inveja que o Vieira era um cara que na mídia era na época muito mais valorizado do que o Roy Keane, era um cara muito bem tratado, o futebol do Arsenal na época era muito mais elogiado até do que o próprio futebol do Manchester United, o Arsenal do Wenger, era um Arsenal que buscava o futebol dentro de campo com espetáculo, o Wenger tinha essa cultura, então jogadores franceses, por exemplo, como o próprio Vieira, Pires, enfim, atletas que participavam desse elenco do United eram caçados por ele dentro de campo, muitas expulsões por parte do Roy Keane em clássicos contra o Arsenal foram executadas na carreira por causa de maldade, inclusive numa cena lendária, me falha a memória, isso 2003, 2004, vocês me ajudem, ele e o Vieira se engalfiaram praticamente no túnel, porque ele foi ali provocar os jogadores do Arsenal, falar um monte de baboseira antes de começar o jogo, enfim, um cara que era muito sujo na atitude dele, né? E vir falar agora em desrespeito, por isso que inclusive reverberou tanto no mundo essa declaração babaca e absurda, imbecil, idiota desse cidadão, que Alex Lalas, aí na imagem, ó, que vou colocar pra vocês, um cara que eu tive a honra de conhecer lá na Rússia, durante a Copa do Mundo 2018, quando eu fui cobrir pelo Fox Sports, o Lalas, ele é comentarista do Fox Sports dos Estados Unidos, canal que ainda existe, né? O Fox Sports Brasil foi adquirido recentemente pelo grupo Disney, o Fox Sports nos Estados Unidos não, esse continua ainda firme e forte por lá, o Lalas trabalha, é um apresentador barra comentarista, eu o conheci lá na Praça Vermelha, em Moscou, um dos lugares mais legais, quando eu vi o Lalas, era um cara que, inclusive, eu tenho até a camisa da seleção dos Estados Unidos, a 22 do Lalas, ó, vocês podem ver aí na imagem também, é um cara que eu sempre admirei desde moleque, porque ele era um zagueirão raçudo, raiz, lembram? Tinha barbona, cabelo comprido, ruivo e tudo mais, era um baita de um cara icônico, e esse cara veio a público dar uma descascada no tal do Roy Keane. Mas falou várias, de que quem é ele pra falar em desrespeito, de que futebol é alegria, de que futebol é irreverência. Bom, ele mesmo era um cara super irreverente, não um zagueiro duro, um zagueiro que chegava firme, mas que nunca foi maldoso. O Lalas, obviamente, né, pelo estilão dele, era um cara que priorizava dentro de campo também um futebol alegre, um futebol que causasse impacto também por esse tipo de atitude. Ele arrebenta com ele, diz que ele é um cara amargurado, de mal com a vida, e é verdade, um cara pra vir a público na Copa do Mundo falar uma imbecilidade dessa, ele não deve ter amor próprio, né? Porque não é possível, ou nem entendeu por que ele trabalhou no futebol tanto tempo, numa profissão em que justamente se priorizava esse tipo de atitude, né? Então, por isso que, com hipocrisia, eu não tenho muita conversa, sabe, pra ficar dialogando, ao contrário, já venho mesmo da porrada, como recentemente vocês viram que eu fiz ali naquele episódio do Cuca versus Abel, depois com o Jorginho, enfim, gente que fala uma coisa, mas não olha o próprio rabo, esse tipo de pessoa precisa ouvir verdade, porque com todo respeito eu acho isso uma sacanagem. As pessoas saírem cancelando as outras por aí, saírem falando um monte de besteira, comentaristas que falam um monte de coisa de jogadores do Brasil e etc, mas nem olham também o próprio passado, as próprias situações e que, sabe, saem falando um monte de abobrinha, criticando, eu vi aí recentemente jogadores do pentacampeonato, sabe? Os caras foram convidados pra FIFA. Não vou citar o nome que pra mim não vale muito a pena, né? Mas os caras foram convidados pela FIFA pra assistir a Copa do Mundo, não porque os argentinos torcem melhor,
maior. Os argentinos também estão em camarotes lá na Copa do Mundo, eles não estão no meio da torcida como estão pensando. É porque viralizou um vídeo do Batistuta com o Sorin, com o Cambiasso, baita geração que eu também, nossa, tem esses caras como ídolos, cantando as músicas argentinas. Os brasileiros estavam mais de boa ali no camarote, mas também estão comemorando igual. Só que os argentinos também estão em camarotes. Não estão no meio do povo como outros estão pensando por aí. O Ronaldo tá tirando foto com todo mundo na rua, os brasileiros da mesma forma, Rivaldo, sabe? É muita gente chata, muita gente sem noção, sabe? É muita gente que tá fazendo hora extra, querendo lacrar por aí, encher as patavinas dos outros, cara. Vamos viver mais, cada um no seu mundo. Olhe pro próprio umbigo, cuide da sua vida e esqueça os outros, cara. Dor de cotovelo, invejinha, ou até ficar fazendo ilação política com os outros é um pé no saco. É um pé no saco. Mas eu vou me atentar aqui ao Roy Keane, que era o tema do vídeo, ou também a própria hipocrisia no geral, então já dá pra englobar tudo. Não vou me atentar a nada, vou voltar ao que era mesmo, vou colocar tudo no mesmo saco mesmo. Olha, é muito chato quem fala dos outros sem olhar a própria consciência, aquilo que fez no passado, mas em especial esse tal de Roy Keane, que deu a pior declaração no meio da Copa do Mundo, né, com a irreverência, um torneio que, por exemplo, o que a gente gosta de ver sempre, futebol alegre, bem jogado, as seleções africanas que são maravilhosas, Marrocos, né, que está nas quartas de final com uma baita de uma geração, como foi Camarões nos anos 90, o Mambique dançando ali junto com o Roger Milá na bandeirinha de escanteio, a seleção nigeriana que sempre foi muito bem humorada, campeão olímpico, inclusive em 96, com o Canu dançando lá contra os próprios brasileiros, inclusive em Atlanta, quem não se lembra, né? Os africanos têm esse tipo de cultura, né? Eles usam muito a música para se propagar e para ter voz perante ao mundo e são assim extremamente úteis, né? E muito alegres. Então é o que eu falo, o futebol ele tende cada vez mais ter esse tipo de gente se propagando e menos pessoas como Roy Keane e esse tipo de absurdo, de hipocrisia, de gente hipócrita que não olha as atitudes imbecis que já cometeram ao longo da vida, mas que hoje querem se profetizar aí como os novos santinhos, para quem sabe ter um pouquinho de repercussão, já que caíram no ostracismo faz tempo.